Olá! Uma viatura da Secretaria Municipal de Defesa Civil foi furtada, foi tomada por um ladrão no bairro de São Pedro, no momento que a equipe fazia uma operação nessa comunidade e deixou a chave na ignição. Afinal de contas, quem furtaria, quem levaria um carro totalmente identificado como uma picape da Defesa Civil? Mas alguém levou. O homem entrou na viatura, uma Amarok, e saiu dirigindo até chegar na Tenente Luiz Meirelles, onde um motociclista, percebendo que o condutor desse carro fazia manobras erradas o tempo todo, passou a filmar e, sem querer, acabou registrando a viatura, tá aí o carro da Defesa Civil sendo levada, e um dos servidores da pasta, que conseguiu uma carona nessa moto, ao perceber que a viatura havia sido levada, tentando recuperar a picape da Defesa Civil. Logicamente você vê que ele está em uma velocidade menor, tudo seguro, enquanto a picape vai lá sendo acelerada de qualquer jeito, fazendo ultrapassagem, inclusive em local onde não pode ultrapassar. O servidor da Prefeitura, da Defesa Civil, foi só monitorando e informando onde o carro estava, e ele foi recuperado já em Ponte Nova, lá no 2º Distrito de Teresópolis, por uma equipe, uma viatura da Polícia Militar que entrou em cena e fez a abordagem. Que situação inusitada, né? Você vê aí, o servidor ainda tentou, né, retirar o motorista, ele foi fazendo manobras perigosas, deixando o carro morrer, mas ele não conseguiu. Tudo ali fazendo de maneira tranquila, até para evitar se machucar, inclusive, mas foi lá fazendo certo, foi acompanhando a viatura. E lá em Ponte Nova, a PM agiu e prendeu o homem. Bom, o caso foi parar na 110ª DP, o carro recuperado, devolvido à Secretaria de Defesa Civil, à Prefeitura, e o homem preso em flagrante pelo crime de furto, e ele também vai responder aí por direção perigosa. Ele estaria sob efeito de algum entorpecente. Agora uma informação sobre um assalto registrado na região central de Teresópolis por volta de 9h30 da noite. O setor de investigações da 110ª DP e o setor de inteligência do 30º Batalhão AP2 receberam imagens de circuito de segurança e, com a utilização dessa e outras gravações de estabelecimentos e residências, trabalham para identificar e prender um homem que praticou um roubo na Rua Muqui, na Várzea, por volta das 21h30 da última terça-feira, dia 8. A vítima, uma jovem que caminhava em direção ao centro e nas proximidades do prédio da Receita Federal, foi abordada pelo ladrão. Ele fingiu estar armado para amedrontar a vítima e lhe tomar o telefone celular, um iPhone. Em seguida, correu em direção a Muqui e foi perseguido pela jovem, que não conseguiu alcançá-lo. Qualquer dado que contribua com o trabalho da polícia pode ser passado para os telefones 190 e 2742-7755 da PM. Não é necessário se identificar. Logicamente, esse tipo de situação preocupa principalmente quem passa, né, pelo local onde ocorreu, no caso a Rua Muqui. Porém, é preciso lembrar o seguinte: esse tipo de crime, o roubo, o assalto, quando há um tipo de ameaça contra a vida da pessoa, é registrado com muito pouca frequência aqui na cidade, muito pouco mesmo. Só para vocês terem uma ideia, em janeiro foram 2 casos de assalto, em fevereiro não foi registrado nenhum. E isso dados do Instituto de Segurança Pública do Estado de Rio de Janeiro, com informações dos plantões das delegacias. E no ano passado todo, 13 casos de roubo aqui no município. Vamos agora à apreensão de drogas, né? Mais uma ocorrência agora no bairro do Perpétuo, operação realizada pelo 30º Batalhão de Polícia Militar, né? A PM, tendo como apoio a equipe de cães farejadores da Guarda Civil Municipal, a K9. Os animais aí farejadores ajudaram a encontrar uma carga de material entorpecente, 214 embalagens de cocaína e 47 pedras de crack. O material foi apresentado na 110ª DP e ficou apreendido.
Atenção você que utiliza o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a principal trilha dessa unidade de conservação. Sabe aquele temporal do fim de semana passado? Aquela grande tempestade que teve o maior volume de chuvas justamente na região do Alto Soberbo? Pois é, causou um grande deslizamento de terra nessa passagem. As fortes chuvas que atingiram a região de Teresópolis no último fim de semana causaram diversos transtornos à população e provocaram um grande deslizamento de terra na parte alta do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, resultando na interdição da Trilha da Pedra do Sino. Um equipamento instalado no parque para medir o índice pluviométrico registrou no sábado um acumulado de 387 milímetros de chuva em um período de 96 horas. O deslizamento de terra e vegetação bloqueou completamente a trilha e abriu uma enorme clareira na floresta entre o Abrigo 3 e a Cota 2000. A ocorrência foi causada pelo elevado volume de chuva que caiu sobre o Parnaso. O local já foi vistoriado pela equipe técnica do parque, que manteve a interdição até que sejam definidas as ações para a recuperação da área ou a possível criação de uma rota alternativa. A Pedra do Sino é a trilha mais antiga do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. O desbravamento do caminho de quase 11 quilômetros em subida, atravessando uma densa área de vegetação da Mata Atlântica, foi realmente um grande feito realizado em 10 de abril de 1841. Hoje, 184 anos depois, essa é uma das trilhas mais visitadas da unidade de conservação. Do ponto mais alto da cadeia de montanhas, a vista é deslumbrante para qualquer lado que se olhe. Todas as informações que você pode ter, inclusive sobre a condição da trilha atualmente, você pode obter no site do Parnaso, que é www.icmbio.gov.br/Parnaso. A direção do Parnaso emitiu uma nota com as seguintes orientações: até que seja realizada a avaliação técnica detalhada e definida a intervenção necessária para a recuperação, estão suspensas novas reservas para pernoite na Pedra do Sino, bem como da travessia com ou sem pernoite. As atividades já agendadas serão mantidas e fica estabelecido o limite de 20 pessoas por dia para bate e volta na Trilha do Sino. Atualmente, para quem acessar a Trilha da Pedra do Sino, a recomendação é utilizar o caminho que passa em frente à Pedra da Cruz, saindo na Cota 2000. Essa rota é mais curta, porém significativamente mais íngreme. Ela costuma ser usada por visitantes que acessam outras trilhas da parte alta do parque nas proximidades da Pedra do Sino. Ainda falando das consequências do temporal, algumas ruas que já não estavam em boas condições ficaram ainda pior, como por exemplo a Rua do Sol. Olha só as imagens que recebemos aqui de um morador da Rua do Sol, que fica atrás do condomínio Arvoredo, ali na cascata do Imbuí. Já não era bom. Ficou ainda pior, quase que intransitável em alguns trechos. Lembrando que quem mora aí no meio não tem para onde fugir, né? Quem mora no comecinho, de repente, sai por outro lado, mas quem mora no meio da Rua do Sol não consegue passar, quase fica com o carro atolado. E já tem bastante tempo que os moradores aí da cascata do Imbuí, dessa rua especificamente, pedem ajuda do governo municipal. Alô, governo Leonardo Vasconcelos, a situação está bem feia por lá. Temos uma reclamação também do bairro de Iucas. Veja aí o que diz o morador dessa localidade. Veja o absurdo. O galho de árvore caído sobre a rede elétrica da rua que leva a luz para o condomínio Village das Iucas. Precisamos urgente da poda de árvores nesta rua. Veja a rua Júlio Gameiro. Moradores solicitam a poda das árvores, porque os galhos
ficam velhos, caem sobre a fiação da rua, deixando os moradores sem luzes por longo tempo. Vejam os fios e os galhos que caem sobre a linha elétrica. No final da rua temos o condomínio Village das Ilcas. Na rua Hernani Braga, o rompimento de uma manilha causou aí digamos, um susto, né, para o motorista de um caminhão da Inova Ambiental, né, deu um susto aí, porque o caminhão ficou preso, né, a manilha quebrou, o caminhão afundou, ficou preso na rua, lá no bairro dos Funcionários, rua Hernani Braga, em frente ao número 110, né, recentemente ocorreu a mesma coisa ali na Barra do Imbuí, né, o caminhão pesado, manilha antiga, e dá nisso aí. Problema antigo também, olha só, um bueiro na Delfim Moreira, mostrei um mês atrás aqui, a prefeitura prometeu resolver e não resolveu nada. Delfim Moreira na Várzea, em frente aí a um dos acessos do Teresópolis Shopping. Que perigo, né? Imagina você estar ali, ó, vai atravessar a rua, não é fácil, mas às vezes a pessoa vê uma oportunidade, não está vindo carro nenhum, aí vou atravessar aqui. Não repara, cai aí, pode se machucar, mas muito feio, né? Muito feio, né? Vai cair, pode até quebrar uma perna. Consequência aí, havia um bueiro, a tampa desapareceu, não sei se furtaram para vender para reciclagem, mas o resultado dessa retirada da tampa é isso aí, né? Então você que passa na Várzea, já que a prefeitura está demorando para resolver, muito cuidado, né? E avise aí também aos seus. A história do Teresópolis Futebol Clube teve um novo capítulo, né? Mostramos aqui na edição anterior a discussão na Câmara dos Vereadores sobre denúncias do uso irregular do Teresópolis Futebol Clube, da área do Teresópolis, lá no bairro do Alto, e após a repercussão desse caso, uma empresa que está lá no local, que está atuando no Teresópolis Futebol Clube, emitiu uma nota, encaminhou aqui para a redação do Diário e publicou nas suas redes sociais também, dizendo ter negociado o Teresópolis Futebol Clube. Olha só, essas imagens aí, esse material foi divulgado por essa empresa. Está o nome aqui da pessoa da empresa, responsável. Ela cita o seguinte, que em 11 de março passado, recebeu aí o ex-presidente do clube, do TFC, com uma oferta de locação desse espaço, que tecnicamente não poderia ocorrer, né? Segundo o entendimento aí da própria prefeitura, né? Tem informação o terreno foi doado, a escritura diz que é só para área esportiva, mas a pessoa dessa empresa aí diz que foi procurada para uma locação e essa reunião, esse encontro, terminou com a negociação de compra do Teresópolis Futebol Clube. O valor em acordo, 12 milhões de reais. 12 milhões de reais, sendo dado uma entrada do pagamento do clube no valor de 4 milhões em um voucher. A gente tem até imagem desse voucher, olha só aí. Para ser usado em obras, construção, reformas, residências, que seriam feitas por empresas executivas desse grupo. E depois, o restante do valor, 8 milhões de reais, seria pago até o dia 15 de abril. Segundo essa empresa ainda, o objetivo da compra, além de manter as características esportivas, seria realizar grandes eventos lá no espaço do Teresópolis, como um circuito de negócios e fidelização, vários eventos no local, mas mantendo aí a característica esportiva, apesar da gente perceber que o gramado desapareceu, né? O gramado foi todo retirado lá do local. Essa é a informação. Porém, a nota da mesma empresa diz que sofreu ameaças ao longo desse processo, que apareceram vários problemas aí não informados na hora da venda. O clube teve a luz cortada, restrições aí da prefeitura, aliás, a prefeitura disse, inclusive, já informou o Diário que interditou o local. Vigilância sanitária, nada disso teria sido mencionado pelo antigo proprietário, no caso, presidente do clube, né? E essa empresa diz também que gastou mais de 1 milhão de reais em obras no local. Mas o tal evento programado para abril não vai ocorrer por conta desses problemas. Bom, como falamos aqui, a história do Teresópolis foi doada por uma família aqui da cidade.
ao município, e o município doou para o Teresópolis Futebol Clube todo esse terreno, mas na escritura é indicado o seguinte: na doação, estamos doando aqui para o Teresópolis, porém, toda a área só pode ser utilizada para esportes, somente esportes. E, não havendo a utilização esportiva, o terreno tem que ser devolvido à prefeitura. Não pode ser vendido no terreno. Apesar do entendimento aí que essa negociação, segundo a empresa, né, teria sido do Teresópolis, do time em si, Teresópolis Futebol Clube, mas o time se compreende que seria a estrutura, o campo, há uma névoa nessa história ainda. Bom, nós conversamos também com um representante da família Savatoni, o Luciano Savatoni, representante da família que lá atrás na história fez essa doação. Aliás, o estádio, inclusive, se chama Antônio Savatoni, que é avô do Luciano. Na realidade, a gente tomamos conhecimento através de boatos, né? A gente não tem nada de concreto com relação a essa situação, mas é assim, a família, as pessoas que ainda, né, estão vivas, que contam essa história pra gente, que têm esse amor pelo Teresópolis Futebol Clube, né? Estão assim, indignadas com essa situação, e já vem indignadas já de muito tempo. Né? Isso não é de agora, essa questão da venda do Teresópolis Futebol Clube, quer dizer, da venda do terreno do Teresópolis Futebol Clube. Foi oferecido a várias empresas de Teresópolis e, à época, a gente já tomou uma postura com relação a isso. Mas nunca, de fato, se concretizou, né, de certa forma, essa proteção, né, para que nada acontecesse. Eu acho que agora está mais latente, eu acho que agora a sociedade está entendendo, eu acho que agora os vereadores estão entendendo dessa importância, o prefeito está entendendo, né, de repente, a importância do que é o Teresópolis Futebol Clube para a cidade, e eu acho que a coisa agora está tudo se caminhando para que a gente consiga ter um desfecho, né, favorável, que é a proteção, né, a perpetuação do estádio Antônio Savatoni, né, que leva o nome da minha família, mas é do município, né, então eu acho que é um pertencimento de todos, tá? E essa pessoa que hoje está como presidente lá, ele pode vender, pode negociar? O que diz aí o documento que vem lá da doação da sua família para o município? Sim, eu tinha duas cópias dessa escritura, o Ayrton Rebelo também tem uma cópia dessa escritura. Eu não sou advogado, não posso falar juridicamente sobre o assunto, mas uma das questões que existe nessa escritura é que o terreno tinha sido doado da prefeitura para o Teresópolis Futebol Clube com a finalidade de prática de esporte naquele local. E que, caso isso não continue acontecendo, que esse terreno automaticamente teria que voltar ao patrimônio da prefeitura. Então eu acho que a discussão hoje que pesa, eu acho que vai ficar em cima dessa questão. Agora, logicamente que se hoje a Câmara já tomar uma medida com relação ao tombamento, que esse processo já está lá, acredito que há quase 2 anos ou mais de 2 anos, eu acho que isso facilita também essa questão, porque vai haver um desinteresse falando em patrimônio imobiliário, né? Especulação imobiliária ou para qualquer outra finalidade que não seja também para empreendimentos imobiliários, né? Agora eu quero deixar bem claro que as empresas locais, as construtoras locais não têm e nunca tiveram o interesse de acabar com o estádio Antônio Savatoni, que é um estádio municipal, né? Isso, se houver ou se teve alguma questão, foi alguma empresa de fora que está vindo e que está sendo, de certa forma, estimulada a isso. Tenho certeza que os empresários locais da construção civil não têm esse interesse. Bom, nós entramos em contato também com o presidente do clube, o ex-presidente, né? Porque lá na documentação é tratado como presidente, mas segundo a pessoa da empresa aí que diz ter negociado no valor de 2 milhões, é ex-presidente. Nós entramos em contato com ele, que não retornou aí a mensagem enviada pelo diário. Vamos falar de esporte agora, mas de maneira positiva. Escolinha de futebol, o sonho da garotada aqui de Teresópolis em virar um craque nos campos. Na infância, uma pergunta que muitas crianças acabam escutando é: o que você quer ser quando crescer? As respostas podem ser das mais diversas, mas uma em específico acaba se destacando entre a criançada: ser jogador de futebol. Afinal, como diz a música do Skank, quem não sonhou em ser jogador de futebol? E esse sonho começa numa escolinha de futebol. Viemos até os Securitários, onde é realizada a Escola de Futebol do Grêmio, para saber um pouco mais sobre esse projeto que pode tornar esses jovens em grandes atletas. O projeto funciona desde 2010. Em 2010 nós tivemos o Clube de Regatas Vasco da Gama por 4 anos.
Depois, com a saída do Roberto Dinamite, nós começamos com o projeto do Grêmio, a Escola do Grêmio de Porto Alegre, oficial do Grêmio de Porto Alegre. Desde então, estamos aqui 4 anos com o Vasco e agora 11 anos, fizemos 11 anos agora, 1º de abril, né? Parece mentira, com a Escola Oficial do Grêmio de Porto Alegre. E como é que é trabalhada aqui essa ideia das crianças terem esse sonho de ser um jogador de futebol? Qual que é a importância da escolinha para a realização desse sonho? Olha, a gente sabe que todos os esportes são especiais e são muito importantes. Mas o futebol é um dos mais populares, se não o maior popular, o maior esporte no mundo, né? Então todas as crianças têm sonho de ser jogador de futebol. Além dos clubes do Brasil, né? Vem muito Champions League, muitos times de fora, né? E todos eles têm um sonho, né, de ser jogador de futebol, de ganhar grandes salários, de ajudar a família. E então eles vêm para cá com esse sonho de jogar futebol, né? Aí chega aqui na escola de futebol do Grêmio de Porto Alegre e sabe que outros jogadores passaram por aqui e acabaram se tornando jogadores de futebol, né? Em diversas categorias e outros clubes aí afora. Então esse sonho aí fica muito evidente para todos eles, né? E é muito importante para a criança, para o crescimento da criança, o sonho, né? Colocar um objetivo, né? E tentar da melhor maneira possível, né? Dentro desse objetivo, ser um jogador de futebol. E qual que é o apoio da escolinha nesse sonho? O apoio da gente é o apoio técnico, né? Um apoio que a gente dá às famílias, orientação, né? Questão de alimentação, questão de estudo, que é muito importante, a gente cobra os estudos aqui. Se a gente tiver com algum aluno com algum estudo, com algum problema, a gente não relaciona para jogo, né? Problema com os pais em casa, em relação aos pais, né? A gente também não relaciona os jogadores, a gente tem que manter da melhor maneira possível a convivência, né? De pais, escola e escola de futebol, e dessa forma manter essas crianças, né, com sonho, assim, não é impossível de ser jogador, né? E a gente poder, ao lado dos pais, né, ao lado das crianças, a gente poder nessa parte técnica orientar bem, né? E orientar para que ele possa realizar os sonhos, isso é importante. Vários atletas, após passar pela escola de futebol, foram para grandes times, como Botafogo, Flamengo e Vasco, mas um deles ganha destaque. Hoje também muito importante é um zagueirão, né? O Gustavo Martins, 53, super zagueirão do Grêmio, profissional, né? Foi para lá com 15 anos e hoje é jogador profissional do Grêmio de Porto Alegre. Então, são esses aqui que passaram pela vida da gente, né? E que os pais contribuíram muito, ajudaram muito. E esse conjunto dos pais ajudando, né, junto com a gente, e a gente conseguiu transformar, ajudar esses atletas a chegarem nos seus objetivos. E é claro que o talento conta muito, né? E como é que você ajuda aqui com essa criançada toda que quer ser jogador de futebol? Então, é um trabalho brilhante, né? Essas crianças aí dão um trabalho danado, mas a gente está sempre aí dando os treinos para eles, fundamentos, finalização, entre outros, né? Ajudando eles o nosso futuro, né? De um dia ser jogadores de futebol, né? E assim, além de você ajudar aqui, você também é pai de 2 crianças que também jogam aqui. Qual que é a importância da família, qual que é o apoio, essa importância da família nesse sonho das crianças de quererem ser jogador? Imagina só você, um pai que trabalha em um clube da cidade grande com 2 filhos que jogam. É muito bacana, né? Sensacional, né? Vamos ajudar ele aí, ele me olhando ali. Vamos seguindo forte, né? Trabalhando. E a família é aquilo, né? O alicerce, né? De tudo, da onde tudo começa. Se não tiver o apoio da família, não tem nada. E é claro que a criançada não poderia ficar de fora. Conversamos com alguns desses alunos para saber um pouco mais sobre seus sonhos e inspirações. Conta pra mim, o que você sonha em ser quando crescer? Jogador de futebol. Eu quero ser muito jogador do Flamengo e do Grêmio. E aí, qual que é o jogador que é a sua inspiração? Você fala assim, cara, eu queria ser que nem ele quando crescer. Messi. Você gosta muito dele? Acompanha ele? Sim. E o que você mais gosta de fazer aqui na sua aula e na escolinha? É jogar, fazer gols e fazer tudo para fazer minha equipe ganhar a partida. Você também sonha em ser quando crescer jogador de futebol? Sim. Qual que é a sua inspiração no futebol? Minha inspiração é ser um jogador bem caro que chegue ao topo do mundo.
Tem algum jogador que você mais gosta? Aquele que você se inspira e fala, poxa, eu queria ser que nem ele quando crescer. Cristiano Ronaldo. O que você mais gosta de fazer aqui na escolinha? Gosto de treinar finalização e chute também. Qual que é o seu sonho de ser quando crescer? Eu sonho em ser jogador de futebol profissional. E qual que é a sua posição? Zagueira. O que você mais gosta de fazer aqui na escolinha? Eu gosto de defender meu time, brincar. Qual que é a sua inspiração? Aquele jogador ou jogadora que você fala assim, cara, eu queria ser que nem ele quando crescer. A Marta. Você gosta muito dela? Acompanha bastante na seleção? Sim. Eu quero ser um ótimo jogador que também ajuda as pessoas. E o que você mais gosta de fazer aqui na escolinha? Ajudar o time e fazer gol. Qual que é a sua posição aqui? Ala. E qual que é a sua inspiração? Aquele jogador que você pensa e fala assim, quero ser que nem ele quando crescer. Pelé. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, rapidamente aqui na barrinha de notícias e nas redes sociais Facebook e Instagram. Detalhadamente lá no site que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!